Olá, olá, povo de Deus! Vamos chegando, tomar uma água. Como é que vocês estão, hein? Vocês estão bem, muito que bem? Domingão, 4h15 da tarde, eu tô o quê? Fazendo live pro meu povo amado. Vocês estão bem, queridos? Bom, eu tô atrasado o quê? Um mês para terminar o quê? Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Estou atrasadíssima, mas eu sou uma mulher de palavra. Eu cumpro aquilo que eu prometo, portanto, meus amores, estamos aqui para terminar essa belezinha e a nossa análise sobre a cosmovisão cristã de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Seja bem-vindo à última live de leitura desse livro que eu vou falar uma coisa pra você. Do período realista de Machado de Assis que a gente leu, é o piorzinho, viu? Não gostei muito dele não. E você, o que você achou? Já quero te lembrar que essa semana, no dia 23, a gente vai comentar sobre a perspectiva da cosmovisão cristã, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, o livro da Clarice Lispector. Deixa eu achar ele aqui para lembrar vocês que a gente vai ler Clarice essa semana, um livro curto, 90 pagininhas, nada demais, dá para você adquirir o seu livro e ler comigo. E a gente vai discutir sobre a cosmovisão cristã, o livro da Clarice Lispector, chamado A Hora da Estrela. Eu baixei ele aqui no Kindle, porque ele estava bem baratinho no Kindle. Vou mostrar para você a capa, para você encontrar ele aí. Ó, essa aqui é a edição que a gente vai ler, mas você pode ler na edição que você quiser, Clarice Lispector, A Hora da Estrela, e a gente vai seguir aí no nosso ano lendo literatura universal. A gente fez um plano de leitura desse ano de 2022 para a gente poder ler literatura universal, literatura de ficção juntos, pensando sobre a cosmovisão cristã, que é a nossa forma de enxergar o mundo. Então, dá para você ler qualquer coisa, se você mantiver os seus olhos em Cristo. E eu vou falar para vocês, eu vejo o evangelho em tudo. Espero que até aqui, nesses 6 meses, 7, porque a gente começou em dezembro, que a gente está lendo junto literatura universal, vocês já tenham entendido como a gente pode ler toda e qualquer literatura pensando em Cristo Jesus. E esse aqui não foi diferente. Vamos lá fazer uma análise cristocêntrica do que a gente leu aqui em Machado de Assis. Bom, nessa última metinha de leitura que a gente fez, algumas coisas me chamaram a atenção. Eu anotei uma pequenina lista aqui pra gente discutir um pouco. E eu quero trazer conceitos teológicos pra vocês pensarem nisso junto comigo, tá? Bom, primeiro a gente percebe que aparece o Quincas Borba, né? Ele já tinha aparecido na nossa meta de leitura anterior. Então, o Quincas Borba aparece trazendo uma nova filosofia que ele vai acabar dizendo que é uma religião. E isso leva a gente a pensar como o homem tem necessidade de fé. Você já parou para pensar como nós temos essa necessidade de adoração? O Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, quando nos gera, Ele coloca em nós essa necessidade de transcendência, essa necessidade de adoração. Porque o que Deus quer é que a gente passe a vida procurando por Ele, até que Ele se mostre para nós e a gente tenha a possibilidade de o encontrar e o adorar verdadeiramente. O homem, quando cai no jardim, ele perde completamente a condição de julgar o bem e o mal de forma correta. Mas ele passa a vida inteira procurando o bem. Quando ele peca, ele está procurando o bem da sua carne. Quando ele peca, ele está procurando o bem da sua necessidade. Ele deixa de conseguir enxergar o bem verdadeiro, que é o Deus Supremo. Mas ele continua procurando. Isso é uma verdade. A gente busca o bem, a gente busca adoração, a gente busca por uma manifestação de fé, onde quer que a gente vá. E, infelizmente, muitos de nós adoramos e cremos no Deus errado, né? No Deus
falso. Você pode ver que o Humanitas, que é essa religião de Quincas Borba, que ele cria, ela tem um tom evangelístico, né? Se a gente for lá na página 138 do livro, a gente vai ver ele fazendo um chamamento para as pessoas virem para o humanitismo. E ele vai dizer assim, ó, venha para o humanitismo. Ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. Que concepção mesquinha, um poço! Mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela. Gregos, subgregos, antigregos, toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço para ver sair a verdade que não está lá. Gastaram cordas e caçambas, alguns mais afoitos desceram ao fundo e trouxeram um sapo. Eu fui diretamente ao mar. Venha para o humanitismo. Olha o que ele está fazendo, uma conclamação à religião que ele criou. E é assim que nós fazemos. Todas as vezes que nós acreditamos estar diante da verdade, sendo ela uma verdade criada pela nossa imaginação, a gente vai proclamar essa verdade de forma ininterrupta. As nossas convicções, elas manifestam aquilo que a gente acredita, certo? Por isso que a palavra de Deus é uma necessidade para nós. Porque sem a Bíblia, para nortear o nosso senso de verdade, a gente vai criar verdades na nossa cabeça. E quem nunca ouviu aquele ditado, né? Que uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade. E não é uma verdade com V maiúsculo, é uma verdade na nossa cabeça. De tanto repetir uma mentira, eu acabo acreditando que ela é uma verdade. Nós conhecemos, você deve conhecer, eu conheço, pessoas que mentem de forma compulsiva. E quando você as confronta dizendo que elas estão mentindo, elas não fazem ideia do que você está falando, porque a maneira delas viverem é uma maneira que produz mentiras sem fim. Então, o mundo que a gente está vivendo é um mundo que produz, é uma fábrica de mentiras. E se a gente não lê a Bíblia e não tiver a palavra de Deus para nos nortear, porque até a palavra de Deus estão querendo dizer que não é a verdade absoluta. Todas as verdades estão sendo relativizadas. Ah, a sua verdade é verdade em relação a quê? E se a gente não puder dizer que a nossa verdade é verdade em relação a Deus, provavelmente a gente está falando uma mentira acreditando que ela é uma verdade. Percebe? Então, a verdade do cristão, ela é uma verdade relativa a Deus. É Deus quem determina o que é verdade. É Ele que diz para mim o que eu creio e o que eu não creio. Eu não posso pensar na palavra de Deus verdades que me satisfazem, como Quincas Borbas vai fazer com Humanitas. Ele pensa verdades que ele quer crer. E ele vende essas mentiras como uma verdade absoluta. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. A qualquer momento nós podemos crer numa mentira e tê-la como uma verdade absoluta. Por isso a Bíblia é tão importante, entendem? Por que eu bato tanto nessa tecla com vocês? Parem de carnavalizar Deus. Deus é simples. Deus é bíblico. Deus ele está revelado de forma plena para aquilo que nós devemos conhecer em sua palavra, em sua revelação. Mas se eu não conheço a palavra de Deus e não a pratico, qualquer vento de doutrina vai me convencer a ir para qualquer lugar. Então, a minha norma de fé e prática precisa ser a verdade. Qual verdade? Relativa a quê? A palavra de Deus. Não é relativa aos meus sentimentos, porque vai ter dias em que eu vou sentir que eu não tenho Deus, eu vou sentir que eu tô sozinha, eu vou sentir que o Senhor me abandonou. E isso não pode nortear a verdade que eu acredito, porque a palavra de Deus diz que Deus nunca, nunca nos abandona. Ele nunca nos dá as costas, ele nunca nos deixa. O Senhor Deus garante na sua palavra que ele nunca nos deixa. Então a verdade não pode ser baseada nos meus sentimentos. A verdade não pode ser baseada nas minhas experiências, porque experiência é uma coisa muito subjetiva. E aí a gente vê esse tanto de vertente religiosa que está surgindo e que foge completamente da ortodoxia. Muitos bracinhos de fé aparecendo, deturpando as escrituras, porque não a têm como uma verdade absoluta.
Então percebam como é importante a gente nortear a nossa fé. Porque a religião de Quincas Borba, o Humanitas, para ele era uma verdade absoluta, mas com relação a quê? Com relação às suas próprias observações, às suas próprias experiências, aos seus próprios sentimentos. E se todo mundo for usar como verdade suas experiências e seus sentimentos, nós multiplicaremos sem fim religiões. Como temos feito, a Bíblia é o nosso freio. A Bíblia é o nosso limite. A Bíblia é onde a gente dá de cara e não tem como escapar. Ou eu creio completa e absolutamente na palavra de Deus, creio que ela é a única fonte que eu tenho de verdade, ou eu vou continuar nutrindo mentiras e vivendo a partir delas. E, gente, o pai da mentira não é Deus. O pai da mentira é o diabo. E se você está vivendo a partir de mentiras, talvez você não seja filho de Deus. Porque o Filho de Deus vive pela verdade de Deus. Que mais? Vamos pensar no Brás Cubas. Um homem tão viciado no amor e no prazer que a vida e a morte perderam para ele todo o sentido. Vocês perceberam que Brás Cubas perde todo mundo que ele ama? Ele perde todo mundo. Ele perde desde a primeira mulher que ele amou até o único amigo que lhe restou, que é Quincas Borba. Ele perde todo mundo. E aí eu fico me perguntando, quantas pessoas se sentem só hoje? Quantos estão vivendo em absoluta solidão? Porque amam tanto os seus prazeres, valorizam tanto a sua autoestima. Eu tenho muito problema com essa questão de autoestima. Eu acho que a autoestima ela só faz evoluir, crescer e expandir o nosso próprio ego. Eu acredito que a Cristo-estima é o sentimento ideal. Eu estimo tanto Cristo e valorizo tanto o sacrifício dele na cruz que tudo a meu respeito é serviço. E se eu diminuo e o Senhor cresce, o meu contentamento e a minha alegria são completos e absolutos. Eu não preciso de mais nada. Então, quanto mais eu me autoestimar, menos eu consigo olhar para Jesus Cristo com olhos de verdade, em que eu diminuo para que ele cresça, em que eu o amo acima de tudo e é por ele que eu faço todas as coisas, eu vivo para a glória dele, eu morro para que ele seja glorificado e a vida dele habite e apareça através de mim. Então, quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu o sirvo, menos de mim sobra. E quanto menos de mim sobra, menos sozinha eu me sinto. Porque daí, quando eu for me relacionar com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus parentes, não vai ter sentimento de vingança, não vai ter ausência de perdão, não vai ter soberba, não vai ter auto-vanglória, não vai ter necessidade de um montar em cima do outro para ver quem é mais forte. E aí eu consigo me relacionar. E aí as coisas ficam mais leves, mais bonitas. E aí eu volto para casa e eu tenho absoluta certeza de que nada mudou, de que tá tudo no mesmo lugar, de que o meu Deus é o mesmo, de que a minha salvação é a mesma. Então nada me abala. A certeza da salvação é a garantia da paz, que excede todo entendimento. A paz que Jesus nos dá é essa paz da certeza de que um dia ele vai voltar para resgatar a sua igreja, que ele está purificando, santificando. Então, quando a gente se vicia no amor, e aí assim, ó, Deus é amor, ele é completamente amor. Mas a nossa manifestação de amor não tem nada a ver com Deus. O amor humano, o amor filéu ou o amor eros, ele não é o mesmo amor de Deus. A gente não pode confundir isso. O amor de Deus é o amor sacrificial. Porque não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, certo? Qual foi a última vez que você considerou dar a vida pelos seus amigos?
Eu duvido, talvez, que você já tenha pensado isso. Então, provavelmente, o teu amor não é como o amor de Deus. Que ele tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós o seu amor verdadeiro, para que nós possamos amar-nos uns aos outros como Cristo nos ama. É isso que eu peço a Deus todos os dias. Mas o amor humano, ele é naturalmente egoísta. Pedro não consegue dizer para Jesus que o ama como Cristo espera ser amado. Pedro diz, Senhor, eu te filéu. Como se ele dissesse, eu não consigo te amar o amor divino, o amor agape, o amor puro, o amor verdadeiro. Eu só te amo filéu, que é o amor que eu consigo te dar como homem caído que sou. Então a gente precisa tentar reproduzir esse amor que vem de Deus. Então, pessoas que estão viciadas no amor humano são pessoas viciadas em relacionamentos, que não conseguem se ver sozinhas, que estão sempre buscando um futrico, porque não conseguem estar só. Não se suportam muitas vezes, porque os seus próprios pensamentos não dão para elas paz. E aí, eu fiquei me perguntando, né? Ele vai mostrar pra nós aqui a lápide da sua noiva. Vocês lembram, né? Que a noiva dele morreu, ele tava noivo, ela morre e ele diz pra nós o que estava escrito na lápide dela. Dizia assim, na lápide da noiva morta: aqui jaz Dona Eulaila Damascena de Brito, morta aos 19 anos de idade, orai por ela. E eu fiquei pensando, o que será que eu quero escrito na minha lápide? O que será que quando eu morrer, eu gostaria que escrevessem na minha lápide? Eu não queria que escrevessem aqui jaz uma mulher que viveu feliz, ou sei lá. Eu queria que escrevessem pelo que eu vivi e pelo que eu morri. Eu queria que na minha lápide tivesse escrito: aqui jaz uma mulher que morreu defendendo o que acredita. Aqui jaz uma mulher que todos os dias da sua vida falou do amor de Jesus. Eu não queria ser amada só pelo que eu posso fazer pelas pessoas, mas principalmente por quem eu sou diante de Cristo. Já pensou nisso? O que será que as pessoas à sua volta vão ter para escrever na sua lápide? Aqui jaz uma mulher orgulhosa? Aqui jaz uma mulher que morreu sozinha? Aqui jaz o quê? Quantas pessoas estarão no teu funeral, consolando os teus filhos e o teu cônjuge? Quantas pessoas se importarão em se despedir de você? Essa semana faleceu o barbeiro do meu marido. Meu marido tem 41 anos. E esse senhor era o barbeiro do meu marido desde que ele tinha 4, quando começou a cortar os cabelos. Então, Donizete cortou os cabelos dele por quase 40 anos. Ele morreu aos 65. E aí? O que será que os clientes do Donizete diriam se tivessem que escrever algo na lápide dele? Eu sei o que eu diria sobre aquele homem extraordinariamente alegre, que toda vez que nos atendeu, inclusive o meu cabelo ele já cortou bastante, porque eu aparava as pontas do meu cabelo com ele. Extremamente alegre, que tratava todo mundo com carinho, com amor, com paciência, com calma, dava conselhos. Um homem incrível. Eu chorei. E eu nem tinha muitos sentimentos profundos pelo Donizete, porque eu mesmo pouco estive com ele. Mas eu me emocionei quando eu soube que eu não o veria mais. Eu fiquei triste. E aí eu te pergunto, as pessoas vão sentir isso por você? Puxa vida, eu não vou mais ver a Viviane. Puxa vida, eu não vou mais poder abraçar a Viviane. Puxa vida, o sorriso da Viviane eu não vou poder ver mais. Que coisa triste. As pessoas vão ficar tristes. Na tua lápide, as pessoas vão poder dizer: aqui jaz uma mulher que deixou muitos corações partidos com a sua morte.
Eu queria que pudessem escrever isso na minha lápide. Aqui jaz uma mulher que amou tanto ao Senhor que por onde andou, a luz de Cristo iluminou todas as trevas. Eu queria muito que pudessem escrever isso na minha lápide. E eu peço a Deus que me capacite para ser essa pessoa. Não que eu vá ser lembrada assim só na morte, mas que eu possa construir isso durante a minha vida. Que eu possa construir verdadeiros relacionamentos. Que eu possa construir relações cujas pessoas sintam saudade de mim. Relacionamentos tão profundos que eu posso ficar sem te encontrar 1 ano e quando a gente se encontra, a gente se ama igual. Porque foi tão verdadeiro o que a gente construiu que o tempo e a distância não abalam. O que nós queremos na nossa lápide? Essa é uma pergunta importante, porque o Donizete morreu aos 65. Mas quantas vezes a gente vê as pessoas morrendo aos 20? Num acidente, num AVC, num ataque cardíaco, de bala perdida. Se você morrer de hoje para amanhã, o que vão dizer na sua lápide? Que tipo de saudades e sentimentos você vai deixar? Resolva os seus problemas hoje, resolva as suas questões. Procure as pessoas que você precisa perdoar ou pedir perdão. Procure essas pessoas. Procure-as para que elas se lembrem de você depois da sua morte como alguém piedoso. Bom, ele vai dizer lá na página 156, ele vai citar uma mulher chamada Margarida de Navarra. E eu queria que vocês pesquisassem essa mulher. Margarida de Navarra foi uma das primeiras mulheres reformadoras. Quem vai falar muito dela no seu livro Reformadoras é a Ruth Salviano. Ruth Salviano é uma teóloga brasileira que faz pesquisa de mulheres que foram importantes no cristianismo, na história do cristianismo, na história da reforma. E ela fala sobre Margarida de Navarra, que foi uma grande defensora da reforma protestante, uma mulher extraordinária que defendeu sua fé, que falou de Jesus Cristo, que não negou Jesus mesmo diante da morte, porque ela foi sacrificada ao morrer. Então, recomendo que vocês pesquisem na internet quem é Margarida de Navarra, uma mulher maravilhosa. E eu vou encerrar falando... Primeiro eu quero encerrar dizendo que Brás Cubas é um homem que nem depois da morte percebeu o quanto a vida é valiosa. A gente, claro, né, é um livro de ficção, então é um morto escrevendo depois de morto e deixando para nós as suas memórias. E a gente percebe que nem depois de morto ele percebe a validade. Ele não consegue nem depois de morto avaliar a própria vida, porque ele fala coisas atrozes aqui e ele não se dá conta do que ele está contando para nós. O convite que ele nos faz é para que a gente analise a nossa vida, analise as nossas ações, analise os nossos sentimentos e as nossas emoções, que nós possamos analisar essas coisas para ver se a gente está fazendo as escolhas certas. Só quem pode nos avaliar somos nós. A palavra de Deus diz: avalie-se o homem a si mesmo. E com honestidade, a gente precisa parar de mentir para si. Parar de mentir que tá tudo bem quando tá tudo ruindo à nossa volta. Que o Senhor e que o Espírito Santo de Deus visite a sua casa e te mostre onde você tá pecando. E ele vai dizer na página 162 que há coisas que melhor se dizem calando. Nessa terça-feira agora, às 8 horas da manhã, a gente inaugura o meu mais novo projeto, né? O podcast Cala a Boca Mulher. E eu tenho a intenção nesse podcast de ensinar você. E aí os homens também estão super convidados, porque é muito importante para nós ter vocês com a gente, aprendendo ao nosso respeito e nos ensinando com a masculinidade de vocês. Mas a minha intenção é ensinar a mulher a aprender a calar a boca na hora certa e falar na hora adequada. Nós, mulheres,
precisamos aprender a nos expressar de forma adequada, sem sentimentalismo, sem emocionalismo, sem chororô, sem drama, sem vitimismo, porque nós temos sido ensinadas e doutrinadas pela pós-modernidade a sermos sempre vítimas das circunstâncias, vítimas da sociedade, vítimas da história. Nós não somos vítimas. Sabe quem é vítima? Quem foi a maior vítima? Que morreu por pecados que nunca cometeu, que morreu sendo o santo dos santos, Cristo. Se nós somos alguma coisa nesse mundo, é culpados de uma morte santa. Então, o meu objetivo com o podcast Cala a Boca Mulher é te ensinar a ter convicção, a ser protagonista da sua vida, aprender a se posicionar, a falar de forma coerente aquilo que você crê, para ser respeitada em qualquer lugar. Porque nós não temos sido respeitadas como devíamos, porque não sabemos nos colocar como devemos. Então eu quero te ajudar a pensar biblicamente, pensar cristocentricamente, porque essa tem sido a minha missão aqui. Te ensinar a pensar literatura, Bíblia, fé, vida, posicionamento, entendimento. Eu quero que você cresça em conhecimento de Deus. Eu quero que você cresça no conhecimento da verdade, que a gente forme um exército de mulheres em prol do reino sagrado de Deus. Então, que nós possamos avaliar a nossa vida desde já, entender que há coisas que melhor se dizem calando e aprender que tudo nessa vida, tudo marca as pessoas que estão à nossa volta. As nossas escolhas têm consequências. As nossas vontades também. Que a gente possa santificar o nosso dia, consagrar o nosso viver. E que esse seja o nosso sacrifício vivo para Deus. A nossa racionalidade, o nosso culto racional e o nosso coração completamente entregue. Tá bom? Então é isso. Uma live rapidinha pra gente terminar essa leitura, que eu vou dizer pra você que difícil foi terminar esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi muito difícil pra mim, um livro que mostra a futilidade de uma sociedade que não se preocupa sequer com o que será escrito na sua lápide. Que nós possamos não ser essa sociedade fútil, que nós possamos ser cristãos que analisam a sua vida, que olham para a palavra de Deus como verdade absoluta, e que vivamos a verdade do reino que já experimentamos, o reino de Deus. Amém? Então, até a próxima quinta-feira, às 4h a gente se encontra para discutir Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Vai ler um livrinho curtinho, 90 páginas. Pode ler na edição que você quiser e a gente vai voltar para fazer essa análise que a gente fez hoje e a gente vem fazendo todos esses meses de literatura universal. Até a próxima, um beijo. Tchau.